Se você não quiser fazer como coletinho, quiser fazer como uma blusinha normal do dia a dia, você pode usar um fio mais fino, ó. Eu usei um fio trabalhando com agulha 1,25. E ao invés de fazer um grupinho de 4 pontos altos, olha só, eu tenho aqui de 3 pontos altos, o grupo eu fiz de 4, ó, 1, 2, 3, 4, porque o fio era fino e fiz um acabamento diferente, fiz com meios pontos altos. E eu tenho uma blusinha de verão, o decote eu desci um pouco mais, né? Desci o decote um pouco mais, mas praticamente, e aqui eu abri um pouquinho mais, a parte da barriga eu abri um pouquinho mais, para ficar mais, como é um fio 100% algodão, ficou caidinho. Fiz um acabamento muito simples aqui, não quis fazer o mesmo que eu fiz na cava e lá em cima no decote. E eu uso essa blusinha aqui para os dias mais calorosos, e você pode usar com uma camisetinha por baixo, cada um vai usar como quer. Quanto a isso, cada um vai usar como quer. Eu falo como eu uso geralmente com uma camiseta de alcinha por baixo, tá? Então, você pode fazer essa mesma versão, que é o coletinho, com um fio mais fino. Pode trabalhar os grupinhos com mais pontos, tá? As correntinhas também, porque a gente tem que trabalhar bem as correntinhas, quando eu falo de correntinhas, porque, olha, os 4 pontos que entraram nas casinhas que a gente faz, eles não estão encavalados, eles estão bem encaixados aqui. Isso dá uma suavidade para a peça também, tá? Então, as duas peças minhas, elas estão bem suaves, porque eu acertei no fio, na agulha e no número de correntes que eu fiz esse quadrado aqui, tá? Então, tá tudo muito tranquilo aqui para fazer, tá? Está aqui para ajudar. É que meu marido tá fazendo aqui uma limpeza no ordenador e a tal da Cortana resolveu falar justo agora que eu tô gravando os meus passo a passo. Muito bem, vamos lá. Essa aqui, então, essa aqui é a referência que eu deixo para vocês terem ideia do que você pode fazer além do colete, tá? E agora vamos para as medidas. Então, vou fazer um colete feminino de crochê com um quadrado clássico, tá? Medidas a considerar, ó, presta atenção aqui. Aqui eu tenho, ó, uma figura que eu peguei pela internet, só para mostrar para vocês uma coisa. O nosso ombro, nós vamos precisar perdão, vamos necessitar da medida número 1, que é a medida dos ombros costa, porque nós temos ombro costa e ombro frente, tá? Então, ó, qual é essa medida total? É de ossinho a ossinho. Mesmo você sendo gordinho, se você colocar a mão aqui, você vai ver que você tem um ossinho aqui, então você vai tirar a medida. No meu caso, como esse colete que eu vou fazer, ele é sob medida, sobre a minha medida, então tudo que eu estou fazendo aqui, se você acompanhar esse passo a passo, você vai fazendo para você também, tá? Então, ó, meu ombro eu tenho 40 de ombro, então eu coloquei aqui 40. Altura da cava. A altura da cava, você pode pegar uma blusa sua e você vai medir pela cava que você tiver dessa blusa, que você gostar também, ó. Essa blusa aqui, ó, pode observar que ela é uma blusinha onde a cava, onde ela está bem, ela chega bem no início da axila, tá? E ó, o pouquinho de ombro que eu tenho. E eu tenho aqui, ó, essa cava pronunciada. Então, se você tiver uma blusinha onde você gosta da cava, você vai tirar a medida da cava a partir da parte mais alta da sua roupa. Você vai pegar a fita métrica, vai colocar na parte mais alta dela aqui, ó, assim.
tá? Ó, vamos levar ela pra cá. Parte mais alta. E como referência, você pode pegar uma régua e você vê onde parou o final da sua axila. Aqui no caso tem 20, tá? Eu não uso a minha axila, a altura da axila não, a altura da cava, para mim é 24 para colete, 23 para jersey, mas dificilmente eu uso assim. Eu usava quando estava um pouco mais magrinha, agora que eu engordei há muitos anos, eu uso essa blusinha aqui embaixo para eu usar com uma camisa. Então, ela, como é uma seda de gelo, eu uso mais aqui, então não me importa que ela fica grudadinha na axila, mas é só como referência, tá? Então, para você tirar aqui a medida número 2, que é a altura da cava, você pode usar esse recurso. Ou então, você vai pegar a sua fita métrica, você vai encostar aqui, ó, nessa parte aqui do ombro, vai passar pelo seu busto e você vai observar aonde que está o início da sua axila e você vai marcar quantos centímetros, tá? Esses 24 centímetros aqui que eu fiz, já é contando com quase 2 centímetros que eu deixo abaixo da axila, que é 22, a minha, justa, daqui até o início da axila eu tenho 22, mas eu coloquei aqui 24, porque eu já deixo 2 centímetros a mais, porque um coletinho a gente não pode usar a gente não pode fazer um coletinho, uma cava onde ela fica grudada na axila, porque a hora que você usar com camisa, fica tudo empapuçado. E mesmo usando com uma blusinha mais ajustada, de gola alta, por exemplo, vai ficar tudo junto, não vai ficar legal. Você vai ter que lavar o seu coletinho a cada vez que você usa, né? Pelo suor, mesmo você passando desodorante e tal. Então isso desgasta tanto o tecido quanto o fio, né? Então aqui eu já tenho, já considerando abaixo do valor normal do ombro até o início da axila. A terceira medida a considerar é a circunferência total do busto. Então, que é essa daqui, acho que todo mundo sabe, né? Pegar a fita métrica e passa aqui pela metade do busto, então a gente vai achar a circunferência total. No meu caso é 110, tá? Eu divido por 2, o meu é 112, 112. Por que 112? Porque como eu uso sutiã, sobe 2 centímetros. E também às vezes a gente usa sutiã com bojo, sobe um pouquinho mais, tá? Então aqui, ó, 112, tá? 112 centímetros de circunferência total de busto. E aí eu vou dividir por 2, eu vou ter aqui, ó, a medida 3,1 é a metade da circunferência do busto, então dá 56. Circunferência total da cintura e circunferência total da barriga. Às vezes, por que eu não coloquei valores aqui? Porque com essa medida do meu busto, a blusa já passa pela minha barriga, porque eu não tenho mais de 56 centímetros de circunferência da metade do busto. Então, eu tirando a medida do busto, a minha blusa já passa aqui tranquilo. Mas tem pessoas que tem pouco busto e tem mais barriga. Tem estômago alto também. Então, essa medida 4 aqui, circunferência total da cintura, e às vezes a pessoa é gordinha, então ela tem uma cintura já um pouquinho mais cheinha, então não tá tão pronunciada, porque mesmo as pessoas gordinhas, todas nós temos cintura, viu, gente? Não só as pessoas gordas, eu perdi minha cintura, a não ser que ela tenha uma constituição de corpo que não tem cintura mesmo, ela é aquele tipo de corpo que é um retângulo, tá? Então, aí já não tem, não é que não tenha cintura, não tem tanta, a cintura não é tão pronunciada. Enfim, se você tiver mais barriga que busto, você vai anotar também. Ou a cintura também. Você vai anotar essas duas para ter referência.
tá? Feito isso, você vai agora definir qual é a descida, ou seja, a profundidade do decote que você quer. Se você quiser usar essa peça como um coletinho, então você vai fazer uma circunferência onde vai ficar um pouquinho mais ajustadinho com o ossinho aqui, né, ó, do seu pescoço, porque é um coletinho, ele tem que proteger do frio, né? Então, mais ou menos aqui, perto do ossinho, já com acabamento. Se você quiser usar essa mesma forma que eu vou fazer esse coletinho como uma blusa, então você vai descer um pouquinho mais o seu decote a partir do momento que a gente definir a largura do ombro aqui, ó, tá? Muito bem, tirada todas essas medidas, a gente, em primeiro lugar, tem que saber quantos centímetros que a gente precisa fazer de volta do quadrado para que ele tenha, aqui eu vou colocar mais ou menos, tá? Mais ou menos 38 centímetros, que é o meu caso. Geralmente eu faço assim com os meus coletes. Eu pego o valor total do meu ombro, tiro 2 centímetros, tiro de 2 a 2,5 e trabalho com esse valor aqui para fazer o quadrado que eu preciso. Só que isso daqui é muito relativo, porque mesmo tendo essas medidas, dependendo do fio, eu preciso passar um pouquinho mais de 38, porque eu quero que o coletinho ele não chegue até o ossinho aqui do meu ombro. Então a gente entra alguns centímetros dos dois lados para que a gente tenha uma cava como uma camiseta, não tão pronunciado, mas que não fique aqui no ossinho. Porque se fosse para ficar aqui no ossinho, eu não faria tudo isso. Eu faria aquele quadrado, como todo mundo faz, tiraria aqui a altura da cava e já fazia o fechamento como se faz. Não está errado de maneira nenhuma essa maneira que se faz um colete, uma blusinha com quadrado, só que como eu queria que ele tivesse um pouco mais de desenho na cava, eu vou trabalhar de forma diferente, tá? Então, isso aqui é uma referência para chegar nisso aqui, ó, tá? Aqui parece que não tem forma, 2 quadradão, não tem cintura, mas é assim que é feito. Mas a hora que você coloca no corpo, ele ganha a forma do seu corpo, porque você tá com todas as medidas aqui, ó, tá? E outra coisa, a gente não chega a 56 centímetros no meu caso. Por quê? Porque o crochê, ele cede. Ele vai ceder com o uso. Então, eu pelo menos faço menos que 56 centímetros. Às vezes eu chego com o meu retângulo, que eu vou mostrar pra vocês como, com 53, às vezes 54, tá? E ele não fica apertado no corpo. Então, ele fica com um caimento legal, tá certo? Então, as informações de medidas basicamente são essas aqui. Quanto à altura da blusa, do coletinho, ele tem 55 centímetros, tá? Mas quando o coletinho estiver todo pronto e você vai medir ele todinho pronto, costurado, menos com os acabamentos, você vai ver quantos centímetros você tem que descer para completar a altura total do seu colete. Se é abaixo da barriga, se é perto do quadril, se é acima se é depois da sua cintura, se é na sua cintura alta, porque nós temos 2 cinturas, né? Nós temos uma cintura alta, que é essa daqui, que é a curva, a gente chama de cintura alta. E depois a cinturinha que vem um pouco mais abaixo, tá? Então, cada um vai decidir o tamanho da blusa, mas isso já no finalzão mesmo, tá bom? E nada mais do que isso, é super simples de ser feita, só que na parte da frente eu trabalho primeiro, porque a parte da frente, ela tem alguns detalhes que vai levar você a ter uma peça de acordo com o seu corpo, com as suas medidas, e ela fica bem estruturada, tá bom?
Então, vai ter alguns detalhezinhos que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, principalmente a hora de tirar a medida do início da axila, e o resto é super simples, tá bom? Vai ver que você vai ter uma imagem mais ou menos igual essa daqui, tá? Não se preocupe, aqui não tem cintura, não tem nada cinturado, esquece. Depois você vai ver como vai ficar legal no seu corpo, seja você magrinha, gordinha, tá? E se você quiser transformar isso em uma blusinha, então você tem aqui a possibilidade de aumentar um pouquinho mais, mas eu não vou mostrar isso pra você, eu vou mostrar o que eu vou fazer, que é o coletinho, tá? Aqui, ó, tá vendo, ó? Se você observar um pouco melhor, você vai ver que a hora que a gente costura, faz ampliação, a blusinha aqui, ela ganha, ó, não sei se dá pra você notar, ela ganha uma certa curvinha que tá faltando pra muita gente, né? Ela ganha essa curvinha aqui com a costura que a gente vai fazer, que não é a costura com agulha, tá bom? Então, o que eu vou fazer é com esse fio e o coletinho. Agora eu vou mostrar para vocês a lista de materiais para o meu tamanho de corpo, e você pode usar qualquer tipo de fio, tá? Começamos. Eu vou trabalhar com esse fio verde, tá? É o mesmo, é da mesma marca que o cor-de-rosa. Então, deixa um pedaço de fio aqui pra gente poder trabalhar o nosso arremate. Vou fazer o meu nó flexível. E aqui eu tenho o meu nozinho flexível. Aqui eu vou fazer uma corrente. Vou fazer de novo aqui o nó, não saiu legal. Assim. Eu vou fazer uma corrente frouxa, 2, 3 e 4 correntes, tá? Aqui, ó, muito bem. Eu vou fazer esse quadrado clássico com qual ponto alto? Qual variação do ponto alto? Eu vou fazer com o ponto alto alongado. Então, o que que eu faço? Olha só, vou ensinar para vocês a forma de fazer de iniciar um quadradinho. E eu tenho aqui no meu canal formas de iniciar um quadradinho, e eu vou usar uma delas aqui. Muito bem, eu tenho 4 correntes aqui. Eu vou fazer minha laçada porque eu vou trabalhar com ponto alto alongado. O que que é um ponto alto alongado? Ele é alongado por uma correntinha que a gente faz antes do ponto alto. Só por isso que ele é alongado, ou também conhecido como ponto alto estendido. E em outras línguas, no caso do espanhol, ele é conhecido como, esqueci agora o nome dele, é um ponto vareta, tá? E tem outros lugares, como no México, esse mesmo ponto é conhecido como outro nome. Enfim, aqui em língua portuguesa, a gente conhece como ponto alto alongado ou estendido. E também tem uma variação que eu li não sei onde, que também é conhecido como ponto alto português, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o ponto alto alongado. Eu entro aqui, ó, na laçada de baixo da corrente, vocês estão vendo aqui, com a ponta da agulha na diagonal, e faço aqui, ó, tem que ser na corrente de baixo. Então, vamos tentar pegar aqui a correntinha de baixo dela, aqui, ó, tá? Na correntinha de baixo, e eu faço uma corrente aqui, ó. Faço uma corrente aqui, vamos chamar de raiz de ponto, só para nível didático. Na raiz aqui do ponto eu faço uma corrente. Sobraram 3 laçadas. Essa laçada é a laçada do ponto alto normal. Pronto, faço um ponto alto normal aqui. Já fiz então o ponto alto alongado. Eu tenho um em forma de corrente, tenho o segundo, que é o ponto alto mesmo, e venho nesse mesmo espaço aqui, ó, e faço o meu terceiro ponto alto. Aqui, ó, meu terceiro ponto alto alongado. Faço a correntinha, pegou pelinho aqui, pegou fiozinho aqui, vamos de novo fazer o terceiro ponto alto alongado. E eu tenho um grupo aí de 3 pontos altos. Se você quiser fazer com 4, um grupo de 4, como eu fiz com a blusa cor-de-rosa, pode fazer também.
Só que a hora de fazer as correntinhas aqui, você aumenta uma corrente, porque eu vou agora fazer 3 correntes, porque eu quero, correntes frouxas, tá? Porque na segunda volta eu quero que os pontos que eu vou fazer nesse espaço, eles fiquem bem acomodados, ó. Agora eu vou fazer o meu segundo grupo de 3 pontos altos, ainda pegando aqui, ó, sempre, até terminar os 4. Nessa parte da correntinha, aí você pode falar, mas vai dar para fazer? Ó, eu tô conseguindo. Ó, venho aqui e faço o segundo ponto alto do segundo grupo e o terceiro ponto alto, terminando esse grupo aqui. Faço 3 correntes frouxas. E novamente eu entro aqui nesse espaço e faço o terceiro grupo de 3 pontos altos alongados ou estendidos, igualzinho que eu fiz os dois. Assim. Faço mais 3 correntes e vou pro quarto grupo de 3 pontos altos, pegando nesse espaçozinho aqui que já tá bem definido, nesse momento onde já tem 3 grupos. Então, não tenho nenhum problema de localizar aqui o centro dessas primeiras voltas aqui com o quadrado, ó. Muito bem, eu tenho aqui, então, um grupinho de 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou fazer meu fechamento, tá? Como que eu faço o fechamento? Aqui eu posso fazer de 2 maneiras. Eu posso fazer aqui as 3 correntes, venho aqui na correntinha de início, que gerou o primeiro ponto alto em forma de corrente, faço um ponto baixíssimo, posso subir 3 correntes e as que eu vou usar para fazer as casinhas vazias, e entro aqui no ângulo para trabalhar o meu leque. Mas eu não faço assim, como é que eu faço? Eu faço o meu ponto alto alongado, ponto alto alongado precisa de uma corrente, né? Então, ó, eu faço aqui uma corrente, faço a minha laçada, venho no segundo ponto, na base dele, insiro a minha agulha, puxo um pouquinho o fio, deixo ele um pouco mais puxadinho e passo aqui, ó, a laçada. Eu tenho 3, aqui eu faço ponto alto. Pronto, eu tenho ponto alto alongado, parece que tá de cabeça para baixo. E eu tenho aqui o fechamento da minha volta normal, sem trabalhar com a correntinha de fechamento e sem precisar andar aqui com ponto baixíssimo, com ponto baixíssimo, com ponto baixíssimo. Vou fazer da outra forma. Aqui eu subo 3 correntes, as que eu vou precisar para fazer a casinha vazia, e entro aqui e faço o meu leque, tá? Então, dessa forma, a gente vai trabalhar do começo até o momento que a gente precisa parar de fazer esse quadrado, tá? Olha aí como é que fica legal. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar aqui, ó, nesse ângulo, puxo um ponto baixo e levanto a laçada, tá? Faço uma corrente, levanto a laçada dela e com meu dedo aqui médio eu seguro essa laçada para ela não descer, porque se ela desce a correntinha também, tá? Faço uma laçada e entro nesse ângulo e eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos. O primeiro já tá feito, em forma de corrente, ponto baixo. E esses 2 que eu tô fazendo aqui, que são os pontos altos propriamente dito. Esses são os verdadeiros, vamos dizer assim, tá? Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho que fazer agora, nesses ângulos, eu tenho que fazer leques. Então, eu tenho aqui trabalhado o fechamento dessa volta assim, eu tenho meio leque, e só vou completar esse leque quando eu terminar essa volta. Então, vamos continuar aí. Agora, eu faço quantas correntes? Quantos pontos altos você vai usar para fazer a sua peça?
Você começou com 3, então a gente vai fazer 2 correntes, porque com duas correntes para o meu tipo de forma de crochetar e o fio que eu estou usando, as 2 correntes que vai formar a casinha vazia, na terceira volta vai encaixar legal os pontos que eu preciso aqui, que são 3. Agora eu entro no ângulo, depois que eu fiz as 2 correntes, eu entro no ângulo e faço um leque de 3 pontos altos de um lado, ó, com uma abertura de 3 correntes frouxas também, 3 correntes frouxas. Então, nos leques eu faço 3 correntes frouxas e para fazer as casinhas vazias, eu faço somente 2. Agora, se você está trabalhando com fio muito grosso, você pode modificar o número de correntes. Por isso que uma receita muito rígida, eu não acho legal, porque cada pessoa faz um crochê diferente. Então, ó, com essas 2 correntes, eu criei casinhas vazias, e são essas casinhas vazias que vai fazendo crescer o meu quadrado. Aqui dentro, com essas 2 correntes, como eu crocheto, dá para entrar os 3 pontos, eles não ficam encavalados. Fica certinho aqui, ó, tá? E por que essa abertura de 3 correntes? Também porque aqui tem que ter o quê? 6 pontos, ó, tá vendo, ó? Os 6 pontos, eles ficam acomodados dentro desse espaço. Então, dependendo de como você crocheta, aqui podia ser 4, você já iniciar com 4 correntes e 3 correntes aqui. A única diferença é que a sua peça, as partes onde estão com casinha vazia, elas vão ficar maior, mas em compensação, dependendo de como você crocheta, sua peça vai ficar suave ao tato, ela vai ficar gostosa de ser usada. Melhor do que fazer 2 correntes, como quase todo mundo faz, e os pontos ficarem encavalados, tá? Então, é muito relativo o número de correntes, tá? E agora eu vou terminar esse ângulo, e eu venho terminando esse ângulo, e o último para terminar de fazer aqui o nosso leque inicial, tá? Então, ó, o quadradinho tá ficando assim, ó. Olha que bonitinho. Eu tenho, então, já feito as 2 correntes, e agora eu vou terminar o leque que ficou à espera aqui, ó. Então, vamos lá. Tenho isso aqui, tá? Então, ó, aquela correntinha que eu fiz antes, esse espaçozinho aqui, ele é suficiente para entrar os 3 pontos altos que eu preciso para terminar o leque, de acordo com o meu fio e a forma que eu crocheto. Sempre eu vou frisar isso, porque uma receita ela não pode ser tão rígida, é assim, é assim, é assim, tá? E novamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma corrente, vou fazer minha laçada, passo o ponto baixo e a corrente que eu fiz como início, vou lá na base do segundo ponto, insiro a minha agulha, ó, insiro minha agulha e faço aqui a minha laçada. Eu tenho 3 laçadas, essa laçada é o meu ponto alto normal. Com a correntinha, ele virou ponto alto alongado, tá? E olha como é que tá o nosso trabalho aqui, ó, tá bom? Olha como é que tá o nosso trabalho. Que bonito que tá esse quadrado, tá maleável. Então, as 3 correntes que eu fiz aqui, para formar as casinhas vazias, ao meu ver e para o meu gosto e minha experiência, essas 2 correntes são suficientes para entrar aqui os 3 pontos e eles não ficarem encavalados. Então, as correntes, mais uma vez avisando, é muito relativa de acordo com o que você crocheta, tá bom? É isso. Então, o que você vai fazer? Você vai continuar fazendo casinhas vazias, vai continuar fazendo os leques nos ângulos, fechando dessa forma se você quiser, até que você tenha essa ponta e essa ponta aqui, ó. Agora nós vamos conversar a respeito de quantas voltas eu tenho que fazer
para parar de fazer o quadrado. É muito fácil, ó. Vamos pegar a imagem de novo. Então, você tá fazendo o seu quadrado lá. Quando você tiver essa ponta bem embaixo do início da sua axila, você vai parar de fazer. Tem que encostar e tem que ir um pouco mais para dentro da axila, uma ponta dessa sua volta e da outra volta também, tá? Da outra volta não. Uma ponta na direita, outra ponta na esquerda. Tem que encostar no início da sua axila. Aí você vai parar de fazer o seu quadrado. Você vai tirar a medida, você vai anotar em algum lugar, tá bom? Então, ó, aqui você não pode deixar o seu quadrado assim perto da axila, não, tem que entrar bem embaixo do início da axila, tá? Porque essa vai ser a linha guia da nossa cava, tá? Então, tem que ser aqui, ó, tá certo? Nós já vamos deixar 2 centímetros a menos da altura, da largura do busto, da largura do ombro. Então, depois a gente vai trabalhar com um macetinho para você ver como fica mais fácil trabalhando dessa forma, tá? Então, vai fazendo as voltas e você, quando chegar aqui na sua axila, no finalzinho dela, no início, né? Você vai parar de fazer, tá bom? Pra mim, eu fiz com 21 voltas. Eu encostei de um lado ao outro e deu 21 voltas com fazendo esse quadradinho assim. Então, vocês vão seguir assim e a gente já volta e eu já volto com as voltas prontas e mostro pra vocês o que vocês têm que fazer, tá bom? Então, até já.